a TV Senado fez a primeira transmissão, houve críticas generalizadas contra a nova emissora. TV Chapa Branca e Palanque Eleitoral foram os qualificativos mais suaves usados em jornais e TVs privados. Mas ao longo desses 25 anos, a TV Senado tornou-se uma fonte primária, primordial para esses mesmos veículos, que podem utilizar de graça as imagens feitas pelas TVs públicas. Neste programa especial, eu recebo os jornalistas Tereza Cruvinel e Silvio Costa, que acompanham e reportam a vida parlamentar brasileira há décadas. Eu gostaria de saber de vocês um pouco essa questão que no início as TVs não foram bem vistas mesmo pelos outros veículos de comunicação, exatamente com esse receio de que virassem um pouco palanque para os parlamentares. Eu gostaria de saber se essa preocupação, no entender de vocês, se materializou e como essas emissoras legislativas contribuem hoje para os outros veículos, para o trabalho dos outros veículos de comunicação. Eu me lembro muito bem dessa fase aí, 1996, em que você se referiu, época da criação da TV Senado. Me lembro muito bem das dificuldades dessas críticas, né, Chapa Branca, Palanque e tal, e também muito o argumento do desperdício de dinheiro público, né? Acompanhei muito o trabalho da Marilena Chiarelli, uma pessoa que foi a primeira diretora, e eu acho que a TV Senado deve muito a Marilena os trabalhos da implantação, sabe? Teve problemas tecnológicos, né? Muita dificuldade para implantar uma unidade de produção como vocês têm hoje. Claro que as coisas mudaram, evoluíram muito de lá para cá, digitalizou e tudo, mas criar uma unidade de produção de televisão dentro, né, de uma casa legislativa não é fácil. Para mim, pessoalmente, particularmente, por esse recorte da minha atuação profissional, sempre como colunista e comentarista, a TV Senado, desde o início, foi muito importante, porque, por exemplo, uma coluna que tratava de fatos diversos, minha coluna no Globo, que eu fazia em 96, era uma coluna com muitas notas, tinha uma abertura de análise, mas muitas notas. E na TV Senado, agora, hoje eu vou ver um pouco de TV Senado. Você via uma entrevista de um programa da TV Senado e isso te dava uma pauta, vou conversar com ele sobre isso. Ele está falando de um assunto aí que para mim é novo, né? Ou você via também referências à política regional, um senador se remetendo ao que acontecia no estado dele. Isso sempre me dava a oportunidade de ir atrás e procurar material para uma reflexão ou para uma nota informativa e tal. Eu, para ver discursos e solenidades, tomei o gosto de ver na televisão, ver na TV Senado. E agora fico pensando hoje na pandemia, que papel importante, né, para estar acompanhando o trabalho legislativo, como agora na eleição das mesas e na posse da início da legislatura. Silvio. Aqui a gente está tratando de uma matéria que é básica, né? O que faz a TV Senado? O que faz a comunicação, seja ela pública, seja ela privada, né? Eu acho que a gente está falando aqui de uma necessidade humana que é básica, né? É aquela que quando você encontra uma pessoa, e aí, o que tem de novo? Né? Saber o que está acontecendo é fundamental em qualquer circunstância. E aqui a gente está falando da TV Senado, ou seja, da instituição que tem a possibilidade de abrir para um número maior de pessoas as transmissões ao vivo, as atividades, sem falar dos programas que são realizados. Eu dou muita importância àquilo que a TV Senado faz ao vivo, sem edição. Né? Como a Tereza, eu também aprendi, como jornalista e como pessoa comum, como cidadão, aprendi a acompanhar a TV Senado, a TV Câmara, não é? Porque ela te dá a possibilidade de um acompanhamento em que você é dono do seu olhar. Mas o fato é que a TV Senado ela abre esse universo para milhares, eventualmente para milhões de pessoas acompanharem e fazerem o seu juízo de valor. Eu gosto disso, não gosto daquilo. O que esse senador está fazendo? Poxa, isso que o senador ali está propondo faz sentido. Quer dizer, você tem a possibilidade
de um escrutínio sobre a atividade de um poder fundamental, que é o poder legislativo, que é um elemento assim, definidor da cidadania, né? O direito de informar, de ser informado, está na Constituição Federal por uma razão simples. Sem a informação adequada, é impossível um povo se governar. Mas o fato é que a democracia ela requer cidadãos bem informados. Então, assim, a atitude dos poderes de se abrir ao escrutínio, né, seja o legislativo, seja o executivo, seja o judiciário, mas o fato é o seguinte, é que dar conhecimento a um número maior de pessoas aquilo que acontece nos centros de decisão do país é condição obrigatória para a gente ter um país minimamente democrático e minimamente funcional. A TV Senado, ela desenvolve um papel de transparência mesmo para o cidadão, facilitou a vida do cidadão de acompanhar o trabalho legislativo. Com relação aos outros veículos de comunicação, Tereza falou do que simplificou para a vida dela, que ela hoje pode acompanhar uma sessão. É esse para vocês o papel básico da TV Senado, o papel de transparência e de simplificar também um pouco esse trabalho, essa relação dos outros veículos? Vocês acham que isso está bem posto dessa forma? Não vou ser redundante, sobre a importância da TV Senado, do seu surgimento, para a aproximação entre o eleitor e os seus representados, né, os representantes dos representados, para a ideia da fiscalização do poder legislativo, né, do conhecimento, como funciona o Congresso, no caso, uma das casas, o Senado. Isso tudo era muito distante da população. Ele votava e não sabia muito bem o que fazia o seu senador, o seu deputado, né? As TVs legislativas, então, cumpriram esse papel importante de aproximação, né, entre representante e representado, e de informação política para o povo brasileiro. Acho que isso foi muito importante, continua sendo, para a formação de um cidadão informado, para a consolidação da nossa democracia. A gente está falando aí das TVs privadas, na verdade hoje então na prática a gente tem as privadas, essas que são institucionais ou estatais, como você está falando, Tereza, e uma que foi um projeto de pública. Como é que vocês veem exatamente essa complementariedade? Como é que a TV Senado, as TVs legislativas podem contribuir mesmo direto para a questão, para os outros veículos, né? Dos veículos privados, basicamente. É exatamente o fornecimento dessa íntegra de material? Vocês acham que é o papel mais importante? É o fornecimento, por exemplo, das sessões, da íntegra das sessões plenárias, das reuniões de comissões? É por aí o caminho? Transmitir uma sessão inteira de uma votação no Senado, nenhuma TV comercial vai fazer. Agora, isso é de interesse da população. Alguém com controle remoto pode dizer, eu quero ver, eu não quero ver, né? Então vai ver novela, vai ver outra coisa. E a complementaridade há também no sentido do olhar, né? Da abordagem, né? Os veículos comerciais, sobretudo as emissoras privadas, elas sempre foram muito críticas do legislativo. O Congresso sempre apanhou muito, muitas vezes justamente, muitas vezes injustamente, né? Então, você pode ter as TVs legislativas com um outro olhar, tentando mostrar, do ponto de vista daquele poder, né, situações, fatos, ocorrências, que o olhar de fora, o olhar do veículo de fora é diferente. Então, você também está oferecendo, está dizendo assim para a população, uma TV comercial ou privada diz, isso aqui é um absurdo. E aí uma TV do poder, uma TV Senado, por exemplo, diz, não, isso não é um absurdo, por isso, aquilo e aquilo outro, né? Isso também é complementaridade. Silvio, você que começou com um jornal, mas hoje é um portal de notícias, né? O Congresso em Foco, você ampliou muito mais esse espectro de cobertura do Congresso. Queria ouvir sua opinião. Em relação à TV Senado e as TVs públicas em geral, né? Eu acho que assim tem a razão número 1 de cada uma delas. Sem dúvida, a razão fundamental para a existência da TV Senado é divulgar as atividades do Senado. O que o Senado está fazendo? Dar o máximo possível de visibilidade, e aí, obviamente, no mundo digital de hoje, a gente não está falando exclusivamente nos canais de TV, aberta ou fechada.
né? A gente também está falando de internet, de canais digitais que estão transmitindo as várias comissões quando estão em funcionamento, por exemplo. Então, assim, sem dúvida, divulgar as atividades do Senado é uma tarefa, me parece, primordial da TV Senado. A segunda tarefa é fazer aquilo que os outros não fazem, né? Então, sem dúvida, há espaços na cobertura, seja de política, seja de áreas importantes, por exemplo, a discussão legislativa sobre educação, a discussão legislativa sobre meio ambiente, sobre temas culturais. Há sempre espaços muito amplos na cobertura do Senado ou do Congresso, de uma forma geral, que um veículo de comunicação que tem uma política editorial perspicaz, ele tem condição de atender bem, né? Porque o Congresso, embora nem todos tenham essa percepção, ele, quando ele está em pleno funcionamento, é realmente uma coisa, é uma usina de notícias, é uma usina de fatos. E é impossível para qualquer veículo, mesmo um veículo especializado como o nosso, dar conta de tudo que se passa dentro do Senado ou dentro do Congresso. Por último, eu diria que é papel da TV Senado e eu diria que é papel do jornalismo, é papel de todos os veículos de comunicação, fazer o que eu chamaria de educação política. A gente viu com a internet que públicos novos passaram a consumir notícias, reportagens, material sobre o Congresso, sobre política. Então, assim, é um ambiente em que você tem milhões de pessoas convivendo com notícias políticas pela primeira vez ou há pouco tempo. E essas pessoas não tiveram na formação escolar um aprendizado mínimo, um aprendizado básico. O que é a Constituição, o que são os poderes, como funciona, onde isso funciona bem, uma visão histórica, uma visão global do assunto. Então, assim, eu acho que nós todos, jornalistas e todos que militam no campo da comunicação, temos um papel gigante a oferecer na promoção do conhecimento em formatos mais interessantes, em formatos talvez mais ousados, mais inusitados. Retomar um ponto que eu coloquei lá no começo, que foram as críticas, né? Se falava muito, os parlamentares eleitos terão uma tribuna, além da tribuna lá dentro das duas casas legislativas, terão uma tribuna pública da qual podem se beneficiar ante outros concorrentes que ainda não têm esta tribuna. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como é que vocês veem o resultado disso ao longo desses 25 anos, que realmente isso aconteceu, e também, talvez até apontando um pouco para o futuro, como esses veículos de comunicação institucionais ou estatais, como a Tereza falou, ou públicos, podem escapar exatamente dessa armadilha de serem utilizados como um veículo de propaganda dos mandatários eleitos, sejam eles nos três poderes, né? Seja no Executivo, no Legislativo ou mesmo no Judiciário, que agora todos têm as suas próprias emissoras de TV. Para a gente fechar essa conversa, então eu vou passar a palavra para a Tereza e depois Silvio. É verdade, eu me lembro também dessa crítica, né? De que não haveria, a renovação seria prejudicada, né? A renovação das bancadas, do Congresso, do Senado, da Câmara, porque eles teriam vantagem sobre os novos candidatos, né? O ingresso de pessoas que não disporiam nem da tribuna de plenário, que também repercute na mídia, nas outras mídias, e ainda ter a mídia da própria Casa Legislativa. Mas a prática mostrou que não, né? Isso não aconteceu, porque nós tivemos, em cada eleição legislativa, depois da criação da emissora, por exemplo, das duas emissoras. É difícil não falar das duas, né? Porque caminham de certa forma. Quer dizer, o Congresso é uno. Então, você teve taxas de... porque é difícil medir a renovação do Senado, é mais complicado, porque um terço, renova 2/3 depois, né? Já a Câmara sempre, todos os mandatos estão em disputa, né? Aí os atuais vão concorrer com os novos e tal. Então, as taxas de renovação da Câmara, por exemplo, né, elas, esse ano, em 2018, foi altíssimo. Eu esqueci o número, mas, se não me engano, 55%, mais de 50%. Né? Houve períodos em que a renovação foi menor do que 50%,
mas ela sempre andou por aí, né? Anos de 40 e tal. Eu não tenho aqui uma tabela de como foi a renovação ao longo dos anos. E isso também vale para o Senado, embora a gente não possa ter... Você pode ter uma taxa em relação ao terço ou aos 2/3 de mandatos, mas o Senado sempre se renovou muito também, né? Agora mesmo está muito renovado, né? Na 2018 renovou muito, trouxe muitos senadores novos. Então não é verdade. E isso significa o quê? Que a população, pelo contrário, as TVs legislativas, elas ajudam o eleitor a formar a opinião sobre a atuação de cada parlamentar, senador ou deputado. E isso vai impactar o voto dele, né? Então, se ele vê que pelas emissoras, ele pode ver como está votando, como está atuando o seu deputado ou o seu senador, e na próxima eleição dizer, não voto nele de novo, ou vou reconduzi-lo porque ele me representou bem, né? Agora, como evitar que ocorra, assim, digamos, favorecimentos, né? Eu acho que é importante que, primeiro, que a condução da emissora seja independente, por mais que ela seja mais um organismo da casa, né? Mais um dos apêndices do organograma do Senado, mas que editorialmente ela seja conduzida por profissionais, por jornalistas, né? Ou mesmo que não sejam jornalistas, mas pessoas de comunicação, não sejam jornalistas no sentido de diploma e trajetória, mas pessoas de comunicação, profissionais, para que a ingerência dos comandantes, né, da mesa, do presidente, dos membros da mesa, por exemplo, ou dos caciques partidários, que eles também continuam existindo, de certa forma, eles não interfiram editorialmente para as televisões favorecerem estes ou aqueles, uma bancada ou outra e tal, né? Sempre houve muita queixa disso, sim, sempre se falou que o presidente está favorecendo e tal, mas na maior parte do tempo as emissoras foram conduzidas, né, que eu me lembre, por jornalistas, por profissionais com ingerência mínima dos dirigentes políticos. Isso também vai depender muito de como o presidente da casa garante a independência, né, da diretoria da televisão, né? Vamos esperar que essa independência seja sempre respeitada. Silvio. Pois não, eu acho que o fato de parlamentares no exercício do mandato estarem constantemente aparecendo nas TVs públicas, na TV Senado, na TV Câmara, esse fato representa, a meu ver, uma vantagem comparativa para esses parlamentares, né? A gente, de fato, tem tido no Brasil taxas históricas de renovação relativamente altas, quando comparadas com os Estados Unidos, países europeus, né? Na eleição de 2018, o Senado teve a maior renovação da sua história, de todos os tempos, né? A Câmara também teve uma renovação importante, embora não tão grande quanto a que precedeu o fim da ditadura militar no Brasil, né? Com a grande vitória do MDB 74, na época, fortemente, né? E o fato é que, assim, apesar de isso não impedir a renovação, sem dúvida é uma situação que favorece ao parlamentar com mandato. Daí a importância de fazer isso que a Tereza mencionou, de dar à gestão desses veículos um caráter eminentemente profissional. Quer dizer, o parlamentar ele já está sendo beneficiado pelo fato de estar aparecendo constantemente nas atividades de plenário, nas atividades das comissões, nos anúncios oficiais, né, em outros programas para a divulgação das atividades da instituição. Então, assim, a formatação editorial, a elaboração de programas, né, a definição de conteúdos, quanto mais estiverem por conta de profissionais habilitados para isso, e a gente sabe que o Senado tem um concurso rigoroso, não é fácil passar, tem profissionais de muito boa qualidade no Senado em todas as áreas, como na Câmara também. Quanto mais esse pessoal da casa estiver cuidando disso, né, mais chance a gente tem de ter uma TV
que vai estar prestando adequadamente o seu papel. Silvio, Tereza, eu quero agradecer muito a presença de vocês com esse debate, trazendo para a gente essa memória, não só da TV Senado, mas da vida política brasileira aí desses últimos 25 anos. Muito obrigada e muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa está passando aqui na tela da TV Senado, mas já está também em nossas redes sociais, no canal da TV Senado, senado.leg.br/TV, e no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. E até o próximo programa.